Desde que eu era criança, sempre fui apaixonado pela forma em que a noite é representada nos jogos. Todo aquele conjunto de elementos parecem inseridos na medida certa para nos trazer um sentimento de conforto e solidão. Quanto mais o jogador explora os cenários desses jogos, mais é possível notar lugares que mais parecem abandonados, ruas sempre vazias, o barulho desconfortável da natureza, a névoa cobrindo o horizonte e o som da chuva, nos trazendo uma sensação enorme de nostalgia. Na tão amada época do PS2, jogos de terror como Silent Hill e Resident Evil dominavam a indústria quando o assunto era gerar medo no jogador. Seus jogos traziam uma atmosfera única, que por muitos momentos poderíamos pensar que estávamos realmente dentro daquele mundo. Não precisávamos de sustos constantes para sentirmos medo genuíno. Somente aquele silêncio e falta de iluminação era mais que o suficiente para isso. Juntamente a isso, toda essa construção de atmosfera sempre vinha acompanhada de uma trilha sonora que nos causava ainda mais medo. Os compositores sabiam exatamente o que precisavam passar nas suas músicas, parecia até mesmo que eles já estiveram naqueles mundos. Nesse gigantesco mundo do entretenimento, existem diversas categorias de jogos. Alguns preferem algo mais calmo, já outros, alguma coisa mais desafiadora. Mas a indústria não se prende apenas a essas categorias. Boa parte dos lançamentos nos trazem jogos com uma atmosfera linear, mas existem algumas exceções que conseguem misturar todas as atmosferas possíveis e continuar sendo muito bons. E uma delas é a franquia GTA. Thank you. I'll say goodbye soon. So it's the end of the world. Durante as últimas décadas, diversos jogos dessa franquia foram apresentados ao público, cada uma com uma história única, trazendo exatamente o que os jogadores precisavam. Porém, nem sempre conseguimos agradar todo mundo, e por isso, diversos criadores de mods acabaram criando versões diferentes do jogo e trazendo para a comunidade. E no meio de toda essa diversidade de mods, existe um em específico que ficou famoso nos últimos anos, e não por ser divertido ou fazer alguma adição realmente boa para o jogo, e sim por ser o mod mais bizarro que alguém poderia criar. Assim como no jogo original, logo de cara, somos recebidos com aquela clássica abertura do jogo, mas nessa versão, podemos notar uma distorção no áudio e uma leve saturação na imagem. Ao decorrer do carregamento do mapa, o jogo começa a se transformar em uma espécie de glitch, como se o arquivo estivesse sendo corrompido e assim, as coisas começam a sair do controle. Somos introduzidos à cena em que o protagonista chega ao aeroporto da cidade de Los Santos. Ele desembarca, vai em direção à esteira e recolhe a sua mala. Tudo normal, até percebemos que o seu personagem foi trocado por uma figura com características totalmente macabras. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? This mama. She's dead, bro. Vale ressaltar que em certos momentos, imagens totalmente desconexas irão aparecer durante o jogo, como se o criador do mod quisesse passar alguma mensagem para o jogador. E então, começamos a jogar. Iniciamos na clássica cena em que o CJ sobe em sua bicicleta, mas dessa vez, estamos cercados por uma espécie de grupo que mais parece algum tipo de seita. O mais intrigante é que todos os integrantes são exatamente como o protagonista. Todos naquele lugar tinham exatamente o mesmo rosto que o CJ. Ao nos aproximarmos, notamos que essas pessoas são extremamente violentas, vindo para cima da gente, como se estivéssemos feito algo. Uma imagem bizarra aparece em nossa tela, e assim, surgimos em um lugar totalmente diferente. Agora, estamos no telhado de algum prédio naquela cidade. Uma névoa densa cobre o horizonte, nos impossibilitando de ver ao redor.
Ao pegarmos nossos binóculos e tentarmos observar onde estamos, conseguimos ver que existem pessoas jogadas no meio da rua completamente sem vida. Não sabemos exatamente o que causou tudo isso, mas com certeza há algo mais perigoso do que imaginamos. Olhando para o lado, vemos que naquele prédio está acontecendo uma festa privada. Chegando mais perto, conseguimos ouvir uma música macabra com um tom vocal pesado, como se tivessem colocado algum efeito demoníaco naquela voz. E finalmente entramos naquele local, mas para nossa infelicidade, não somos bem-vindos aqui. Depois de mais um susto, aparecemos em uma floresta densa. Não sabemos onde exatamente estamos, mas algo me diz que não deveríamos estar ali. Mais para frente vemos uma cabana abandonada, onde mais uma vez encontramos aquele grupo que mais parece estar nos perseguindo. Como da outra vez, esse grupo acaba nos capturando e a tela de carregamento aparece mais uma vez, mas agora parece carregar ao contrário. Surgimos na Grove Street, em direção à casa do CJ. Uma missão nos foi dada e temos que cumpri-la. No momento, tudo normal por aqui, nada de diferente na nossa rua, até entrarmos na casa do CJ. Não se sabe a ligação do Big Smoke com aquele grupo, e nem mesmo o motivo dele nos atacar, mas ao vermos todos aqueles corpos jogados na cama, podemos deduzir que ele sofreu algum tipo de ataque pessoal e acabou eliminando os invasores. Depois de toda essa bizarrice, mais uma imagem misteriosa aparece em nossa tela. Mais uma vez, somos levados a alguma espécie de pesadelo, mas agora irei deixá-los tirar suas próprias conclusões. Eu realmente queria entender como estava a mente do criador desse mod, quando ele decidiu criar tudo isso. Em um momento estamos na casa do CJ, no outro, estamos levando uma surra no meio de uma floresta, e agora estamos trocando tiro com uma alienígena em um lugar onde eu nem consigo identificar. Depois de sermos capturados, diversas imagens sem sentido começam a aparecer na nossa tela. É como se estivéssemos em um pesadelo sem fim, como se aquele grupo estivesse tentando nos punir por alguma coisa feita no passado. No fim, talvez esse mod nunca tenha sido feito apenas para assustar, porque diferente de um jogo de terror comum, ele não tenta te matar o tempo inteiro, e sim te deixar desconfortável. Cada cenário parece errado, cada personagem parece vazio, cada mudança de ambiente acontece como um sonho ruim, daqueles que não fazem sentido, mas mesmo assim, conseguem nos causar medo. E sinceramente, talvez entender estragasse tudo, porque o verdadeiro terror desse mod não está nos sustos, no vazio, ou nas criaturas estranhas, está na sensação constante de que aquele mundo não deveria existir.